Venha fazer a oração aqui, dê a saudação sua e faça a oração pelo pastor Israel, que estará ministrando a palavra de Deus. Já queremos receber o irmão Davi Alves, evangelista Davi Alves. Vamos receber ele com bem-vindo? Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus seja louvado, irmãos. Que a glória do Senhor possa estar invadindo os seus corações nesta noite. Estou muito feliz de encontrar aqui José Antônio e o Carlos, aquele molecão ali de mais de 45 quilos, eu carreguei no colo. Nós chegamos de Brasília em 17 de julho de 85. Naquela mesma semana eu comecei a congregar ali, porque eu já era presbiteriano. Eu sou da igreja presbiteriana desde 1962. Faz 58 anos, criei meus filhos ali, na palavra, pela graça de Deus. E de lá para cá, o Zé Antônio carregou a metade daquela igreja nas costas, botando tijolo e cimento em cima do outro. E a igreja está lá hoje formada, já completou 35 anos, por causa de irmãos igual a estes, alguns irmãos que passaram por ali. E daqueles irmãos que passaram por ali, só resta eu, o meu amor, a mãe do Israel e da Cássia Cristina, e a Cássia Cristina. Os demais irmãos todos trocaram de lugar. E nós continuamos ali pela vontade de Deus. Vamos orar, irmão. E cada um do irmão entra no altar de Deus pedindo socorro para o Brasil, para os governantes, para as lideranças evangélicas, e entra no altar de Deus e peça pelo mundo, para que Deus use de misericórdia e repreenda essa maldição que entrou no mundo. Vamos orar. Bendito Deus de grandeza, Pai de bondade, em nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com esses irmãos da Assembleia de Deus, um povo que eu amo há muitos anos. Desde 1956 que eu conheço esse povo, ali na Rua Bela, onde hoje Deus é amor. Há alguns anos eu conheço essa obra, meu Deus, desde a Rua Joaquim Nabuco, nos anos 52. Meu Deus, muito obrigado por esse povo da Assembleia de Deus. Muito obrigado pelas igrejas evangélicas, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor permitiu que ela fosse divulgada para interagir o povo de Deus em determinados lugares, para estarmos na presença do Senhor. Porque o Senhor criou essas almas para a tua glória, por isso eles estão aqui te glorificando. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo Zé Antônio, pela Esther, pelo Carlos e pelos demais filhos deles. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Muito obrigado pelos meus filhos, pelo meu amor. Muito obrigado, meu Deus, pela minha igreja. Muito obrigado pelas igrejas evangélicas brasileiras. Muito obrigado pelos pastores brasileiros, os obreiros brasileiros, as igrejas evangélicas na face da terra, obreiros, missionários, evangelistas, homens de Deus sofrendo aqui e acolá, carregando a palavra e distribuindo a semente da salvação das almas. Bondoso e glorioso Deus, muito obrigado por esta oportunidade nesta noite de estar com esses irmãos. Esta igreja que lá atrás começou com o irmão Tatão, umas paredinhas ali na avenida. Muito obrigado, meu Deus, por esses homens
que ficaram no passado, mas não ficou no esquecimento. Muito obrigado, Deus querido, porque essas irmãs, esses irmãos deram conta de sair dos seus lares e adentrar esse tabernáculo nesta noite. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu estou aqui com meu filho, o pastor Israel, a minha Cássia Cristina, missionária, há tantos anos trabalhando no reino de Deus. Meu Deus, eu te agradeço pelo meu lar, pelos meus filhos, eu te agradeço pelo meu teto, pelo teto de cada um, pela dispensa de cada um, pelo leito de cada um, pela família de cada um. Eu te agradeço, eu te glorifico, em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder retornar a essa casa, rever aqui amigos, irmãos. Pastor Zé Antônio, que é o pastor que reconheceu o nosso chamado e o nosso ministério, ainda quando a gente estava ali no Ana Jacinta, dirigindo alguns jovens, e ele resolveu nos colocar ombro a ombro, lado a lado com ele, nos dando a graça de nos separar o presbitério. Depois disso, outros pastores passaram por nós, mas eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com esta família, pastor Zé Antônio, irmã Esther, linda, Deus abençoe. Carlão, obrigado, querido. Deus é bom, o tempo todo. Vamos abrir a Bíblia? Senão eu fico falando aqui e eu sou igual meu pai para falar. Baixinho, mas fala que é uma benção. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. O Carlos falou bem assim, ó, estou chamando o senhor para falar porque eu sei que o senhor vai falar sobre louvor. Falei, tá bom, vamos falar de louvor, velho. Deus é bom, né, Carlos? Não, ele falou para mim, ele falou, é um culto de louvor e a gente não gosta de sair do tema e do propósito do culto. Então eu resolvi falar aqui sobre o cântico de Moisés. E eu queria já de antemão falar para você, se você não passa luta, pede luta. Porque quem passa por luta tem oportunidade de cantar o cântico da vitória. Só canta cântico da vitória quem passa por adversidade. Essa é uma verdade pura e crua da Bíblia. Êxodo capítulo 15. Jefferson, muito obrigado, viu? Pela honra de ter te influenciado ao ministério, mas quando o Jefferson chegou, fiquei até com vergonha de estar rabiscando ali na bateria. Deus lhe abençoe. Geralmente acontece isso, né? A pessoa que é influenciada fica melhor do que o influenciador. Só não aconteceu isso com Jesus. Ele é único e santo, verdadeiro, puro, justo. Diz assim a palavra de Deus, o cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou ao mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os encobriram, desceram às profundezas como pedra. A sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potencial. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o seu sopro dos seus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos
coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. E o Senhor soprou com o teu vento, o mar os encobriu e os afundou, como chumbo em veementes águas. O Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, e a terra os tragou. Tu, como a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a força, e levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoder-se-ão com dor, e os habitantes de Filícia. Então os príncipes de Edom se passarão dos poderosos, dos moabitas, apoder-se-ão um temor, derrer-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás, aí planarás no monte da tua herança, no lugar que o Senhor aparelhaste para a tua habitação, no santuário, o Senhor que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reina eternamente, perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em terra seca pelo meio do mar. Amém. Pode sentar. Coisa gloriosa este cântico de Moisés, e Moisés só o cantou porque Deus o deu uma obra para fazer e ele não retrocedeu a ela. Todos aqueles que avançam na obra do Senhor têm oportunidade de cantar o hino da vitória. A Bíblia que diz, o texto é muito claro, que 40 anos depois, os moabitas e os habitantes da Filícia ainda temiam o nome, o povo de Deus, o povo de Israel. Há muitos anos atrás, quando falava ali mora um crente, o bairro se estremecia, a rua se estremecia, porque nós éramos tidos como os bíblias. Nós líamos mais Bíblia, nós éramos mais fervorosos na oração, na comunhão, no partir do pão, a gente era diferente. Mas o tempo foi passando e a gente começa a se esquecer das maravilhas que o Senhor fez. Graças a Deus que ainda existem memórias, como do pastor e presbítero salustriano José dos Santos, que guarda estas datas que foram passadas aqui através da oração e também por ele, em que Deus fez e faz muitas maravilhas. A gente às vezes quando ouvia o pastor de saudosa memória, Carlos Padilha, contar das experiências, muitas das vezes a gente falava contando a mesma experiência, de novo o mesmo assunto, mas ele estava certo em contar as mesmas obras que o Senhor fez, ano após ano, dia após dia, para que nós não esquecêssemos jamais o Deus poderoso que nós servimos. Quando Moisés recebe a missão de tirar o povo que estava 430 anos escravo nas garras de Faraó,
escravizado, construindo tijolos para a construção das pirâmides faraônicas, que até os dias de hoje estão ali. Quando ele recebe esta incumbência, esta obra, ele diz e faz uma pergunta, e você, como leitor da Bíblia e assembleano que é, lembra-se muito bem, que quando ele pergunta: mas quem eu vou dizer que me enviou? Eu não posso ir, eu sou um homem de lábios duros, eu não sei falar com aquele povo. Já havia mais de 40 anos que ele havia saído do convívio do Egito e perdeu então toda aquela sabedoria do Egito, e ele disse para Deus: eu não posso ir, eu não sei falar, e se eu for, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus disse para ele: você vai, e quando você chegar ali, você vai dizer que o grande eu sou te enviou, e para Faraó deixar o povo ir. Só que Deus tem as suas estratégias, os seus estratagemas, e a Bíblia diz que Moisés chega até Faraó, e Faraó, com o coração endurecido por um propósito de Deus, não permite, na primeira conversa, que o povo saísse. Porque se Faraó tivesse permitido, iria embora toda a providência do Egito, a mão de obra gratuita do Egito. Por que gratuita, pastor? Porque quando o povo sai do Egito, eles se lembram só de comida. Eles trabalhavam pela comida e pela sepultura. Ele dizia: lá tinha pepino, tinha cebola e tinha sepulcro. Eles trabalhavam só por isso, pela comida e pela sepultura no Egito. Porque o povo judeu, ele prisa muito e prioriza muito o dia da tua morte. Prepara-se tudo para o dia fúnebre, as suas vestes que ele quer que usa, o sepulcro onde ele quer ser sepultado, tudo é preparado pelo judeu ortodoxo. E naquela época era assim também. A reclamação que eles fizeram para Moisés após sair do Egito foi: lá não tinha sepulcro para que nós morrêssemos e fosse sepultado, e o Senhor nos trouxe aqui para este deserto. Quando eles estavam de frente do mar, acampados em Migdol, um ponto estratégico onde Deus os colocou, montanha de um lado, montanha de outro, o mar vermelho à frente para ser atravessado, mas eles não sabiam, e Faraó também não sabia, mas por estratégia de Deus, Deus colocou o povo ali, e Faraó em seu coração pensava: o povo está perdido, saiu daqui 430 anos sendo escravo, agora nós permitimos eles irem embora, depois da 10ª praga, eles foram e estão perdidos no deserto, não sabem para onde vão, estão encurralados. Então, quando nós chegarmos ali e fizermos pressão, nós o traremos de volta para ser escravo. É bem assim que o inimigo age até nos dias de hoje. E nós ouvimos aqui os irmãos que nos antecederam dizendo: é muita perseguição, é muita luta, é muito prato, é muito manjar que o inimigo dá, e se não for a graça de Deus conosco, nós retrocederíamos também, como o Faraó pensou que o povo iria fazer. E certamente o faria, se Deus não tivesse entrado com a providência cabal. Que providência é esta, pregador? O mar se fender. O pastor Zé Antônio trabalhou muitos anos como construtor, e ele sabe da dificuldade. Hoje a tecnologia é avançada, mas nesta época aqui não tinha tecnologia para se construir um muro dentro do mar. Mas o nosso Deus poderoso, que não depende da tecnologia para agir, que não depende das coisas que estão acontecendo para agir, ele constrói um muro no mar e manda o povo atravessar. O povo reclama com Moisés e diz: Moisés, cadê o sepulcro? O Senhor nos trouxe para cá, Faraó está vindo atrás de nós, vai nos matar, vai acabar conosco. Mas a Bíblia diz que quando o Faraó pergunta para Deus o que é para fazer, Deus lhe dá uma só palavra:
Em Êxodo 14, versículo 15 diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Tem muita gente que parou nesta pandemia e não voltarão mais. Outros foram embora e morreram. Outros estão dizendo: aonde está o nosso Deus? Aonde está Deus com tudo isso que está acontecendo? Eu ouço isso nos meus dias de trabalho mais ou menos umas 15 vezes, porque eu trabalho nos meus horários vagos de Uber, motorista de aplicativo, e a conversa é esta: a conversa é pandemia, a conversa é vacina, a conversa é governo, a conversa é essa, e eles perguntam muitas das vezes: aonde está Deus em meio a tudo isso? E eu sou obrigado a responder a mesma resposta a todas as pessoas que me perguntam. Eu digo: Deus está no trono, governando, como sempre, poderoso e exaltado entre as nações. E a pessoa diz: mas como você sabe disso? Leia Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, diz o texto, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O Deus que você serve e eu sirvo é um Deus grandão. E as crianças cantam isso: meu Deus é um Deus grandão, Ele é poderoso. Faraó achou que estava tudo resolvido. Vamos ali, matamos 2 ou 3 e toda a Israel que foi retirada pelas mãos de Moisés aqui retrocederá e vai continuar fabricando tijolos para nós. Mas o seu Deus e o meu Deus é um Deus que, quando nós não temos o que fazer, Ele abre porta no meio do mar. Quando não tem parede, Ele tem porta para abrir. Quando não tem situações para ser resolvida, Ele é a solução dos nossos problemas. Quantas vezes e quantas pessoas você conhece que foram desenganadas pela medicina e chamada a família para se despedir daquele corpo que estava inerte em uma UTI, mas Deus é que dá o brado final, e Deus o tira dali e coloca entre nós para dizer: Deus é poderoso. Outro dia nós estávamos com a irmã, a semana passada, ali em Maringá, estado terminal. Os médicos fizeram de tudo e chamaram a família que mora aqui em Presidente Prudente, ali no Ana Jacinta. Olha, venham, se vocês quiserem ver fulana de tal viva, venham, despeça dela, porque ela está já vivendo as agrúrias da sua morte. Mas esta palavra foi dita pelo médico, mas a igreja ora. E quando a igreja ora, coisa sobrenatural acontece. E a igreja orou, tanto aqui como em Maringá. Ela é uma serva de Deus, trabalha com as crianças da igreja. E quando a igreja se pôs de joelho a orar, eu trabalhando de Uber para lá e para cá, e sempre me vinha à mente esta irmã, e eu orava e dizia: Senhor, dá a ela uma sobrevida. Faz com ela o que o Senhor fez com Ezequias, uma sobrevida. Lembra-te dela, Senhor, e do que ela fez para a tua obra. A semana passada, ela teve alta. Os médicos atestaram que ela está curada. Aí ela não foi para o Facebook dizer isso, mas a enfermeira incrédula
escreveu um texto enorme sobre ela, e eu compartilhei na minha página do Facebook, dizendo que o povo de Deus, quando ora, algo acontece na atmosfera, e Deus ouviu a oração da igreja. Faraó dizia: olha esse povo aí, nós vamos trazê-lo de volta para o Egito, vamos escravizá-lo. Moisés pergunta para Deus, e Deus diz para ele: diga ao povo que marche. Que coisa louca! Montanha de um lado, montanha do outro, um vale, e o mar vermelho à frente. O texto é claro e diz que todos os carros e cavalos e príncipes morreram no mar. O texto é claro. É claro que se o povo se entremete a atravessar sem a ordem de Deus, morreriam. Mas o que você faz segundo a ordem de Deus, Deus se compromete com a palavra dele. Diga ao povo que marche. E a palavra para nós hoje, músicos, é: continue marchando, continue crescendo, continue aprendendo. Perguntaram para um saxofonista que há 45 anos tocava sax, e disseram para ele: você já sabe todas as dissonantes, todas as minutas, todas as notas, como é que o senhor faz agora? Ele falou: não, eu não sei tudo, porque o músico nunca aprende tudo, ele vai continuar aprendendo. E aí perguntaram para ele: mas como você diz isso? Ele falou: porque nós só adquiriremos a perfeição quando nós estivermos tocando nas mansões celestiais. A pregação vai parar, a oração pelo enfermo na Santa Casa vai parar, a oração para o coronavírus, a cura de enfermidades, ela vai cessar quando nós partirmos para o céu. Mas o que não vai parar, irmão, é o cântico, é a adoração. A Bíblia diz que lá nós diremos: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E Moisés sabia disso. E quando Moisés atravessa o mar, do outro lado, ele não faz outra coisa a não ser cantar um cântico ao Senhor. E ele começa a lembrar-nos, como o pastor nos lembrava, dos feitos maravilhosos de Cristo. Eu acho que nós, como crentes, deveríamos pelo menos uma vez por ano lermos o livro de Apocalipse todo. Eu acho que nós, como crentes que somos da Assembleia de Deus, deveríamos ler, pelo menos uma vez por ano, o livro de Atos dos Apóstolos todo. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos do Deus poderoso e tremendo que nós servimos. Perguntaram para um pastor e disse para ele: o senhor não tem medo de morrer? Ele disse: não. Mas por que o senhor não tem medo de morrer? Ele falou: porque se eu morrer, eu estou com Deus, e se eu viver, Deus está comigo. Então o crente tem que viver esta realidade. Em meio à dificuldade que disse aqui o Carlos, a pandemia, todo este problema que está sendo vivido, nós estamos com Deus, Deus está conosco. Ele não te abandonou em meio à pandemia. Você não precisa perguntar aonde está Deus em tudo isso. Você não precisa, porque Ele está aí do seu lado. Ele disse: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Eu não pergunto aonde está Deus. Eu falo para Deus: Deus, me leva ao lugar que o Senhor quer me levar. E nós deveríamos pensar isso. Moisés começa a fazer o seu cântico, e ele disse: o Senhor é poderoso. Hoje, amanhã, eternamente e perpetuamente, o Senhor é poderoso. Moisés morreu, ele partiu. Paulo, que disse que muitos daqueles que estavam ouvindo a palavra não ia passar pela morte, mas sairia da vida para uma vida real e verdadeira, também morreu. Muitos pastores partiram, outros em meio à pandemia, homens
que, ao nosso ver, eram importantes no ministério, faleceram. E sabe o que Deus fez? Está guardando a nossa vida. Desde antes de janeiro de 2020, Ele está nos guardando. Porque o coronavírus é Covid-19. Ele não nasceu em 2020, ele nasceu em 2019. E nós estamos sendo guardados. Só que eu tenho uma notícia para você também, que está sendo guardada assim como estou. Estamos sendo guardados porque Deus tem uma obra para realizar através de nós. Então eu fico todo dia perguntando: Senhor, que obra é essa? Mas Ele já disse qual é a obra: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a obra da igreja. A igreja não pode se enclausurar nesses meses e talvez anos de pandemia, não. A igreja tem que levantar o brado de vitória e pregar. Estão querendo fechar os nossos cultos, estão querendo parar com as nossas igrejas. Nós estamos sendo subjugados. Pastor, mas isso daí é lei. Sim, é lei. Eu não estou dizendo para você desobedecer a lei. Mas quando proibiram João o Batista de entrar no templo, porque ele era filho de sacerdote, ele jamais poderia estar no Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, batizando e pregando a palavra. Ele tinha que estar dentro do templo. Ele era filho de Zacarias, com Isabel. Ele era descendente de sacerdote. Ele tinha que estar no templo, mas proibiram. Uma manobra foi feita na época, e proibiram João Batista de atender os cultos. Sabe o que ele fez? Os homens não me calarão. Ele foi para as margens do Jordão e começou a pregar a palavra do arrependimento. E pregava e batizava, e muitas pessoas na sua época. A Bíblia diz que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e vestia pele de animais, a sua vestimenta, e vivia errante no deserto. Mas quando os homens foram perguntar para ele, porque a obra que ele estava fazendo no deserto era espantadora, os homens foram perguntar para ele se ele era o Cristo, o Messias. E a resposta dele foi categórica. João capítulo 1, você lê lá na sua casa. Ele disse: eu não sou o Cristo. Ele não era soberbo como nós somos. Eu poderia me ensoberbecer nesta noite em algo que eu fiz, mas não. João não foi assim. Ele disse: eu não sou o Cristo. E disseram para ele: tu és Elias ou algum dos profetas? Diga quem você é. Ele disse: eu não sou Elias, não sou um dos profetas. Então o que o Senhor é, para a gente levar a informação para aqueles que nos mandaram perguntar? Ele disse: diga para eles que eu sou uma voz daquele que virá batizar com o Espírito Santo de Deus e com fogo, voz daquele que virá vencer a morte e o inferno e abrir um caminho para o céu. Voz, eu sou só a voz. Seja a voz desses dias que Deus está te chamando. Cante os cânticos de vitória, mas porque você já enfrentou as adversidades. Comece a pensar no tudo que Deus fez por você. Dobre os seus joelhos e não tenha pressa de sair da presença de Deus. Comece a lembrar de tudo que Deus te fez. E você vai terminar a sua oração, talvez em lágrimas, mas cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque nós temos a memória fraca. Nós esquecemos rapidamente tudo que Deus faz. Eu me lembro quando eu estava com a minha esposa com um cisto no ovário e mais algumas complicações, um mioma, e a gente procurou o médico disse: olha, eu tenho que operar ela para ontem, faz estes exames aqui e me traga. Nós fizemos os exames
e levamos para ele. Ele constatou que ela estava enferma e precisava de uma cirurgia para ontem. E como o médico era amigo da família, ele resolveu interná-la lá em Martinópolis para fazer a cirurgia lá, próximo do pai dele, que era um médico muito conceituado e antigo. E quando a minha esposa ficou, nós internamos ela ali na quarta-feira, o médico na quinta-feira viu ela e disse: olha, nós vamos levar você para Prudente de ambulância e você vai fazer mais uma bateria de exames e depois você vai voltar para cá porque o meu pai vai ver os seus exames e nós vamos te fazer a cirurgia em você porque é urgente. E ela veio, fez os exames e retornou. E quando ela retornou na quinta-feira, na sexta-feira, o médico ancião, pai deste doutor que estava atendendo ela, olhou os resultados e achou algo estranho. E chamou o filho dele, conversou, e veio lá no quarto, conversou com ela, tranquilizou ela, mas não falou que não ia fazer cirurgia, nada disso. E disse: olha, amanhã a gente vem conversar com você. Isso na sexta-feira, e na sexta-feira resolveram trazer ela à tarde para fazer mais alguns exames. E fizeram mais alguns exames nela. E ela retornou para Martinópolis. Eu estava agoniado, tinha largado ela lá quarta-feira e ela ligou para mim e falou: olha, amor, aqui não tem UTI. E o médico disse que se eu precisar de uma UTI aqui não tem, vai ser uma complicação para me levar para Prudente, mas ele disse que precisa operar, e o médico amigo da família nossa atende lá em Martinópolis. Eu falei: amor, nós estamos na mão de Deus. E Deus vai entrar com providência. E na sexta-feira trouxeram ela aqui, fizeram mais exames e voltaram com ela. O médico entrou no sábado pela manhã no quarto. E ela achou que já ia para a sala cirúrgica. E o médico disse: arrume as suas coisas e você tem como ir embora? Ela falou: eu ligo para o meu esposo, ele vem me buscar. Aí ela me ligou no sábado, era por volta das 11h30 da manhã. Ela me ligou, ela falou: o médico falou para você vir me buscar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Falei: talvez não vai fazer a cirurgia lá, e fui buscá-la. Catei o Monza novinho que eu tinha, 85, a álcool original, e fui buscá-la. Quando cheguei ali na Santa Casa de Martinópolis, ela com um sorriso largo disse: o médico disse que eu não tenho nada. O médico não achou mais nada. Eu estou indo embora para casa, você acredita? Ela falava para mim. Eu falei: eu acredito. Porque o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Eu trouxe ela embora para casa e nós ficamos felizes ali, estamos até hoje. Mas ela começou a sentir uma dor no mesmo lugar, algum tempo depois. E eu falei: eu vou pagar uma ultrassom para você, para a gente saber o que é isso aí. E quando fez o ultrassom, o enfermeiro que estava fazendo a ultrassom nela ali na Santa Casa, e ele fazendo a ultrassom nela, e depois ele parou um pouco, falou: mas o que você está procurando? Ela falou: não sei, de vez em quando eu sinto uma dor do lado aqui e tal. E o enfermeiro falou: não, isso daí é normal. Aí ela falou: mas como normal? Todo mundo que passa por cirurgia sente essa dor, e tem sinal cirúrgico e pontos aí por dentro de você. Ela voltou para casa estarrecida e disse: sabe aquele dia? Deus me operou. E ela tem a cicatriz por dentro, interna, de uma cirurgia por vídeo que fizeram, mas ela não fez cirurgia. Mas o Deus que você serve, que abre caminho no meio do mar, também cura a enfermidade, também faz cirurgia, também confunde a ciência, também confunde os médicos. A menina que estava decretada a morte lá em Maringá, recebeu alta e está no convívio da família. O Deus que você serve é um Deus grandão. Por isso que Moisés escreve este cântico e diz: muitos e muitos anos depois,
eles saberão que Deus nos tirou das garras de Faraó com a tua mão poderosa e nos abriu um caminho no meio do mar e passamos em terra seca, e de contrapartida, Faraó, seus cavalos e cavaleiros e príncipes morreram submersos pelas águas do Mar Vermelho, porque você serve a um Deus grandão. Vamos ficar de pé? Já passei 10 minutos. Eu não volto nunca mais aqui. 10 minutos. Aí, a culpa é sua, viu, cara? Depois eu quero que você me fale onde você fez esse cabelo, que eu quero fazer com o meu. Lindo, lindo. Amei. Vamos orar? Amado Deus, te louvamos. O Senhor é grande, poderoso, santo, justo, digno de toda honra e de toda glória. Nós queremos pedir para o Senhor uma bênção para nossas vidas, que estamos aqui, para aqueles que não puderam vir. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, nessas causas que têm acontecido, embora nós já o sabemos, que tudo isso é prenúncio da Tua vinda. Então nos prepara para o dia do arrebatamento da igreja. Prepara-nos para o dia de nós encontrarmos contigo, Senhor. E guarda a Tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Zé Antônio, por esta honra. Obrigado, Carlos, que Deus abençoe esta igreja. Glória ao Senhor. Quantos podem agradecer a Deus por todas essas bênçãos recebidas essa noite? Pode dizer amém? Irmãos, estamos imensamente satisfeitos. Pena que já temos que terminar.